Louvado seja Deus. Uma boa noite a essa comunidade. Quero aqui vos dizer que viemos pregar o Evangelho de Jesus Cristo por ordem dele. E ai de nós se não pregar o Evangelho de Deus, não é isso mesmo? O Senhor Jesus, há muitos anos atrás, me chamou nessa graça. E vou deixar uma passagem bíblica que prova que nós não podemos envergonhar do Evangelho dele. Evangelho de Lucas, capítulo 12. Você que tem Bíblia aí, vai pegando e olhando. Capítulo 12, versículo 8 e 9. Jesus fala assim: louvado seja Deus. Aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também será negado diante dos anjos de Deus. Então, se ele me chamou e disse para mim em voz: prega para o mundo inteiro, então eu tenho que pregar, porque eu não quero ir para o inferno. Eu não quero ser um churrasco dos demônios. Eu tenho que ir ao mundo, Marcos 16:15, e pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e ser batizado será salvo. Porém, aquele que não crê já está condenado. E a condenação é essa: que o Filho do Homem veio ao mundo para salvar aos homens, mas os homens escolheu mais as trevas do que a luz. E aí o Senhor Jesus escolheu os seus servos, os teus filhos, os teus profetas, e disse: vai ao mundo, a todos os confins da terra, começando pelos apóstolos, e agora até nós. E ai daquele que é chamado nessa graça e não tem a coragem de ir. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe cada família. Abra os seus corações, pega as suas Bíblias e vamos ler a palavra de Deus nessa noite gloriosa. Eu tenho a dizer a vocês que se a palavra verdadeira nunca veio nesse lugar, hoje ela veio, para a honra e a glória do Senhor Jesus de Nazaré. Porque nós que pregamos a palavra de Deus somos pó da terra, somos nada, homens, comedor de feijão e de arroz. Mas a palavra tem poder para salvar as almas, e a palavra é o próprio Jesus. Louvado seja Deus. Nós não pregamos religião, nem placas de igrejas. Nós pregamos o que Jesus mandou. A Bíblia, a mesma que vocês têm aí. Porém tem uma diferença, porque Ele nos chamou para crer somente dentro da Bíblia e não nas religiões, somente na palavra de Deus. Assim como está escrito em Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 e 19. Aquele que acrescentar qualquer palavra da profecia desse livro, ele perderá a parte da árvore da vida e da cidade santa. E aquele que diminuir, perderá, receberá as pragas descritas nesse livro. Porém, estamos aqui agora pregando essa palavra e dizendo a vós: ai daquele que acrescentar a palavra de Deus. Está escrito também no Evangelho que aquele que diminuir ou acrescentar será pequeno no reino do céu. Por isso Ele nos chamou não para as religiões, mas para a graça de Jesus, porque Jesus é a pedra principal. A Bíblia diz em Mateus que Ele disse a Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Muitos acham que essa palavra está dizendo a Pedro, porque a palavra pedra, Pedro quer dizer pedra. Mas quem é a pedra angular, quem é a pedra principal, a rocha de salvação, quem é a rocha, quem é aquela rocha que Jesus diz em Mateus 24, versículos 7 e 24. Aquele que ouvir essas minhas palavras,
será semelhante a um homem prudente que edifica a casa numa rocha. E quando vinham as tempestades, essa casa não cai. Mas aquele que ouvir essas minhas palavras e não guardar, será semelhante ao homem insensato e tolo. E quando vier as tempestades, a sua casa cai porque foi edificada na areia. Então essa rocha é Jesus. A rocha que Jesus disse a Pedro é Ele. Pedro, tu é pedra, ou seja, pedra pequena, é homem. Mas sobre essa pedra grande eu edificarei a minha igreja. Até porque Jesus não ia edificar a igreja num homem falho, pecador. Mas muitos interpretam errado, por aprender errado desde criança na religião. E estão indo de mal a pior, passos largos para o abismo. Porque a Bíblia diz: o meu povo perece por falta de conhecimento da palavra de Deus. O profeta Oséias, no capítulo 6, versículo 4 da Bíblia, do Antigo Testamento, ele diz: Acaba na gravação. louvado seja Deus. Só 6 minutos aqui. O profeta Oséias falou: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Em Mateus também, capítulo 22, versículo 19,